Tudo bem com vocês? Sim? Tá bom. Ótimo. Como tem sido aí o processo de restauração de vocês? Desafiador? Fácil? Tranquilo? Obrigado, minha irmã. Como tem sido? Eu costumo fazer perguntas, tá? E não é retórica não, tá? Você pode responder. Aí, um dia de cada vez. Ótimo. Bem, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito de decisão. Para mim, foi talvez uma das lições mais difíceis aqui de lidar, porque foi onde eu, pela primeira vez ali, eu pude me encarar, né, e me enxergar pela primeira vez e ali lidar com algumas frustrações que eu anteriormente só havia escondido ou outras delas nem sabia que existia dentro de mim. Bem, essa lição é a lição 8, tá? É o passo da entrega, e a lição é a decisão. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre decisão de mudar, decisão de avançar. Tá? O texto que eu queria compartilhar com vocês, ele se encontra em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Tá? Se vocês puderem abrir, podem abrir, tá? Êxodo capítulo 14, versículo 15. É bem curtinho, deixa aberto aí para a gente conversar. Diz o seguinte, né? O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Vamos orar? Feche seus olhos aí rapidinho. Deus, nós queremos te agradecer pela porção da tua palavra. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que fale conosco e nos ajude, Pai, a enxergar aquilo que nós precisamos avançar, precisamos decidir avançar. Nos ajude, Deus, nesse processo, em nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Amém. Então, assim, a decisão é a capacidade de resolver sem hesitação, é coragem, determinação. E nesse passo veremos como aplicaremos isso no nosso processo de restauração. Haja vista que a decisão que precisamos tomar nesse ponto é de entregar as nossas vidas e as nossas vontades a Deus, que eu creio que seja a parte mais difícil, porque até aqui a gente já viu algumas lições que nos ajudaram a sair um pouquinho da caixinha, né? Até a gente chegar nesse ponto. Chegando aqui é onde a gente vai precisar abrir mão de todo o nosso conhecimento, de todas as nossas vontades, de tudo aquilo que a gente é, de tudo aquilo que a gente construiu, para, de fato, depositar tudo isso na mão do Senhor. E aqui é que está o desafio. Durante a nossa caminhada, passamos pela negação, impotência, acreditar, sanidade, rendição, e todas essas lições nos trouxeram até aqui, exatamente nesse momento. Agora é hora de decidir o que faremos com tudo que nós ouvimos e vimos até esse momento. Para mim, como falei, foi a lição que foi uma das coisas que mais difíceis para eu lidar nesse sentido, porque foi nesse ponto que eu decidi em me encarar pela primeira vez. É natural desejarmos os frutos no processo, é muito natural a gente desejar os frutos sem termos o compromisso de cuidar da terra. Não é assim? A gente quer saborear, a gente quer chegar logo no ponto final, a gente quer saborear os frutos desse processo todo, mas quando a gente percebe que para que a árvore, né, dê esse fruto que a gente deseja, a gente primeiro precisará a terra, adubá-la, esperar a estação, né, plantar, esperar a estação chegar, o tempo necessário para que a árvore dê fruto. Quando a gente chega nesse ponto e começa a perceber todo esse trabalho que a gente vai ter, a gente começa a desanimar. Mas boa parte da nossa história, né, que nos trouxe até aqui, ela foi vivida, essa vida desgovernada que a gente trouxe até esse momento, ela foi vivida durante muito tempo, né? E pode ser que nesse momento seja o momento onde você esteja colhendo os frutos disso, né, que são aqueles frutos amargos, né? Então, é meio que louco, né, se a gente desejar nesse momento, bem, agora eu já tenho as informações necessárias, então o que me falta ainda para colher os frutos? Bem, o que falta para colher os frutos é tempo, né? Então, tudo há o tempo necessário para que todas essas coisas aconteçam. Então, a decisão que precisamos tomar nesse momento é entregar todas as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos desejos, à mão daquele que nos fez, né? Então, entretanto, não há atalhos, nem mesmo o mais profundo conhecimento que, por si só, nos leve aos mesmos resultados de uma vida obediente e disposta a pagar o preço. Talvez seja aqui onde a porca torce o rabo, porque é até fácil de assimilar,
tranquilo de compreender. O duro é quando nos é exigido pagar o preço para sair do lugar onde nós nos encontramos. Pode soar como insanidade, de fato é, quando eu digo que há muita gente, eu me encontrava nesse lugar, onde a gente sente um certo prazer em estar num local de dó, onde as pessoas sentem dó da gente, a autocomiseração, sentir pena da gente. Por que as pessoas não nos amam? Por que as pessoas não nos compreendem? Por que não nos valorizam? E dá um certo prazer dentro da gente sentir esse tipo de sentimento. E a gente se nega a sair desse lugar, porque tudo que a gente conhece a respeito da gente mesmo nos trouxe até aqui. Então, é difícil a gente avançar quando a gente conhece sempre os mesmos lugares, as mesmas coisas, as mesmas pessoas, e a gente se sente um pouco confortável. Essa sensação dentro da gente só pode ser mudada se a nossa mentalidade mudar. Correto? A gente não consegue avançar agindo da mesma forma. Mas eu trago boas notícias, boas novas, pois, afinal de contas, sou mais um que, depois de muitos anos vivendo de forma desgovernada e com os sentimentos à flor da pele, conseguiu, dando um passo de cada vez, sair do lugar onde se encontrava e, para a glória de Deus, celebrar a liberdade só por hoje. Eu queria abordar com vocês alguns pontos aqui. Olha, durante o nosso processo de restauração, a nossa mentalidade ela precisa mudar, para que, de fato, haja avanço, para que, de fato, a gente saia do nosso lugar. Pensar da mesma forma, agir da mesma forma e esperar um resultado diferente é insanidade, correto? Então, o que nos impede de sair do lugar? O que nos impede de avançar? É a mudança de mentalidade. Isso é difícil. Vou dar um exemplo para vocês, só para que vocês sintam mais ou menos o que eu quero dizer. Cruza os braços aí. Quem já está com o braço? Cruza os braços aí. Cruzaram? Tá. Agora, cruze eles ao contrário. Está vendo só que desconfortável que é, né? Parece uma coisa simples, né? Mas é desconfortável, sabe? Porque tudo dentro de você está gritando, dizendo: ei, tem alguma coisa de errado aí. É exatamente o que acontece com a gente quando a gente tenta mudar aquilo que a gente continua fazendo sempre. Tudo dentro da gente grita o contrário. Eu falo, cara, não é por aí, né? Vamos fazer o que a gente estava fazendo antes, que isso aqui é garantido. A gente vai se frustrar, mas esse resultado é garantido. A gente já sabe o que é, a gente já aprendeu a lidar com ele, né? Então vamos ficar por aqui. Romanos 12, 2 diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é boa, perfeita e agradável a Ele. Tem tanta coisa que precisamos aceitar antes de admitir nas nossas vidas, tem tanta coisa que precisamos aceitar antes de admitir que nossas vidas andam desgovernadas e que, sinceramente, creio que decidir seja o menor dos nossos problemas. Mas, de forma corajosa, a gente vai abordar alguns aqui. Nossa mentalidade sobre quem nós somos quase sempre é equivocada. Concordam com isso? A mentalidade sobre quem a gente é quase sempre é equivocada. Essa semana, acho que foi semana passada, meu filho perguntou para mim assim, falou: pai, na sua opinião, a gente é quem a gente acha que é? Aí eu não estava esperando essa pergunta, né? Eu falei, cara, deixa eu pensar aqui um pouquinho, depois eu te respondo. Mas assim, na opinião de vocês, a gente é quem a gente acha que é? Ótimo, ótimo. Geralmente é o que acontece. Só que aqui a gente tem dois pontos de vista, né? Os otimistas, eles costumam a se pintar de um jeito muito para cima, né? Então, ou seja, eles destacam bastante as suas qualidades, desde que não seja necessário pintar os seus defeitos, eles conseguem se descrever muito bem, né? Já os pessimistas é o mesmo exemplo, só que o inverso. Eles não conseguem enxergar qualidades, né? Então enxergam somente os defeitos. Nos dois exemplos, o que a gente consegue perceber é só uma descrição ou um quadro pintado de um ser que a pessoa almeja, né? Ou pelo menos idealiza, mas quase sempre é bem diferente daquilo que o idealizador desenhou, né? Então, a gente tende geralmente a achar que a gente é uma pessoa
e para outras pessoas nós somos outra pessoa completamente diferente. Então, eu tenho uma visão de mim como pai, eu tenho uma visão de mim como marido, eu tenho uma visão de mim como chefe, eu tenho uma visão de mim como amigo, mas se eu for perguntar para o meu filho, para a minha esposa, para os meus subordinados, para os meus amigos, eles vão me pintar diferente daquilo que eu acho que sou. É problema? Talvez. Se você não se conhece, isso é um problema. Porque, quando a gente não se conhece, tudo aquilo que os outros dizem a nosso respeito serve. Então, se eu me conheço, se eu sei quem sou, se eu sei quem Cristo é para mim, aquilo que eles dizem ao meu respeito vai, no mínimo, levantar em mim uma questão. O que eu preciso melhorar? O que está faltando aqui? Por que eles estão me enxergando desse jeito? Entenda o seguinte, não se trata de viver em função. O Senhor não nos chamou para viver em função de ninguém. Nosso desafio como cristãos é viver em favor, que é diferente. Então, fomos chamados para viver em favor dos outros, não em função. Viver em função denota escravidão, então a gente acaba se tornando escravo de alguém. A gente só é feliz se a gente faz o outro feliz. A gente só é completo se o outro se sente completo por ter a gente perto. E não é essa a questão. Quando a gente vive em favor, a gente transborda aquilo que nós temos, a plenitude daquilo que Deus nos deu transborda e alcança outros. Então, é para isso que nós fomos chamados. Então, é fato, a gente se pinta de um jeito, mas as pessoas enxergam de outro. Tem um cantor que eu gosto pra caramba, depois vocês pesquisam aí um pouquinho, o nome dele é Roberto Diamanzo, e ele diz o seguinte: eu tenho o poder de cantar somente até os teus ouvidos, do ouvido para dentro você interpreta como você quiser. Já ouviram isso? E é de fato o que acontece. Por exemplo, um compositor ele escreve uma canção tendo em vista um sentimento. Mas o cara que ouve, ele ouve numa outra vibe. Então, ele é tocado por um outro sentimento. A canção falou com ele de uma outra forma. Então, da mesma forma, isso acontece com a gente. Nem sempre aquilo que eu digo é aquilo que o outro escuta. Nem sempre aquilo que faço é o que o outro recebe. Então, a gente tem, eu costumo dizer isso no nosso grupo, a gente pode ter controle sobre aquilo que a gente faz, mas nunca sobre aquilo que a gente causa. Então, às vezes a gente se irrita quando alguém vem pedir perdão, vem pedir para que a gente se acerte com ela. Você falou uma coisa que eu não gostei, aí você vai avaliar aquilo. Eu falo, cara, mas é que isso foi uma besteira, e a pessoa achou tão ruim, foi tão ruim para ela. Pois é, mas você precisa acertar esse ponto. Porque você tem controle sobre o que você falou, sobre o que você fez, mas não sobre o que você causou. Então, para ela é importante. Então, a gente precisa fazer essa reparação. É muito comum termos uma visão distorcida de quem nós somos quando não sabemos quem somos. O texto que lemos nos desafia a deixar o Senhor nos transformar através de uma mudança completa de mentalidade. Dessa forma, nossa visão acerca de quem somos e de quem Ele é finalmente é ajustada, dando assim lugar a uma nova etapa nas nossas vidas. O desfrute daquilo que é bom, perfeito e agradável, isto é, a vontade de Deus. A mudança de mentalidade precisa acontecer diariamente, pois somos compelidos a pensar da mesma forma, com a mesma cabeça. Tudo em nós grita dizendo que é mais seguro fazer as coisas do mesmo jeito que sempre fizemos, ignorando assim os resultados que sempre tiram a nossa paz. O novo é sempre assustador. Afinal, não sabemos qual será o resultado. Mas o caminho para chegar até lá, afinal de contas, o caminho para chegar até lá é desconhecido. Mas querem saber de uma coisa? Não precisa ser. Afinal de contas, quem nos chamou para uma mudança de mentalidade também é o caminho. Então, Ele será o caminho por onde nós trilharemos. Não há o que temer. Então, o Senhor nos chamou para uma mudança de mentalidade, e Ele é o caminho. Então, é por Ele que nós vamos trilhar. Aquilo que hoje nos traz segurança, eu tenho uma pessoa próxima de mim que ele diz o seguinte: toda vez que a gente sai para comer alguma coisa, ele sempre pede as mesmas coisas, sempre os mesmos pratos, tal. Eu até me identifico também, eu costumo fazer a mesma coisa. E ele disse o seguinte: perguntaram para ele, mas por que você nunca pede algo diferente? Aí ele falou: eu não gosto de comer aquilo que eu nunca comi. Aí eu falei, mas eu prefiro comer aquilo que eu já comi porque para mim é mais seguro. Então eu sei o gosto que tem, eu sei que eu não vou me frustrar, que eu não vou gastar dinheiro à toa, então eu vou comer aquilo que eu sempre comi. Andar pelos caminhos que a gente já conhece é mais seguro, e traz para a gente um certo conforto. Aquilo que não gera em nós ação, mudança,
é confortável. Mas foi para o conforto que o Senhor nos chamou? Foi para o conforto que o Senhor nos chamou? Foi para sermos acalentados e ficarmos num lugarzinho confortável, num lugarzinho aquecido? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não há conforto quando nós fazemos a vontade do Senhor. Muito pelo contrário. Olha a questão de Paulo e Silas na prisão. Às vezes a gente pode estar passando um turbilhão de coisa, mas ainda assim está no centro da vontade do Senhor. Isso tem a ver com o coração obediente. É entender aquilo que o Senhor... A palavra de Deus diz que o Senhor corrige aquele filho a quem Ele ama. Então, é entender que mesmo na dificuldade, o Senhor também está junto com a gente nesse processo. Durante também o nosso processo de restauração, aqui a gente viu que durante o nosso processo de restauração a gente precisa mudar nossa mentalidade. Mas também durante o processo de restauração, nós precisamos mudar os ambientes. Quem pode ler para a gente aí João capítulo 5, versículo 8? João 5, 8. Levante-se, pegue a sua maca e anda. Vou fazer uma pergunta para vocês. É possível a gente permanecer no mesmo lugar depois da cura? Estarmos no mesmo ambiente onde nós estávamos quando estávamos doentes? Depois do Senhor nos curar? Talvez uma das maiores demandas que nós temos aqui, pastor Reginaldo, seja a falta de mão de obra. Todos nós fomos chamados para curar, mas antes de curar, a gente precisa ser curado. Antes de nós avançarmos, afinal de contas, para a gente falar a respeito da graça que nos alcançou, que hoje nós temos convicção de que ela nos alcançou, para que a gente fale dela, a gente precisa ter essa convicção dentro de nós, correto? Então, da mesma forma, para a gente curar alguém, a gente precisa ser curado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque é algo que acontece bastante. Não sei se já aconteceu no grupo de vocês que facilitam também, mas no meu já aconteceu algumas vezes. Graças a Deus, não no grupo que hoje a gente está, mas já aconteceu de pessoas dizerem o seguinte: eu procurei o CR porque eu quero ajudar pessoas. Já ouviram? Eu procurei o CR porque eu quero ajudar pessoas. Meu irmão, minha irmã, é demasiadamente difícil assumirmos esse compromisso para a gente mesmo, tendo a gente como alvo, tendo a gente como foco, que dirá tendo terceiros. Desafio para você, Assuma esse compromisso por você. Assuma esse compromisso por você. Olhe para você. É o momento de olhar para você agora. Pode soar um pouco egoísta, mas o CR é para isso. O CR você precisa se tratar, cuidar daquilo que está aqui dentro, quase que implodindo, para que você consiga avançar. É primeiro aprender, sugar, se alimentar, adquirir resistência e depois avançar. Nenhum líder de guerra lança um soldado para a frente de batalha doente. O Senhor faria isso? Obviamente não. Então a gente precisa se tratar. É tratando, é de dentro para fora. Então permanecer no mesmo lugar, quando houve uma decisão genuína de entrega das nossas vidas e vontades, é loucura. Se nossa mente mudou, o mesmo lugar já não faz mais sentido. Durante meu processo de restauração, decidi sair do lugar onde me encontrava, foi desafiador e, por vezes, me tirou o sono. Não queria admitir que era realmente necessário, mas, mesmo não admitindo, me mantive firme. Ora, se somos curados para curar, que sentido há permanecer no mesmo lugar onde nos encontrávamos doentes? Antes de proclamar a graça, precisamos ter a convicção de que fomos alcançados por ela. Da mesma forma, antes de curar, precisamos ser curados. Como, pois, um cego guiará outro? E é tão comum a gente ver pessoas... A gente vive nessa realidade hoje, onde qualquer assunto que nós formos abordar, a gente desenrola. Qualquer assunto. De bordado a mecânica. Qualquer assunto que a gente lançar numa mesa, a gente destrincha. Porque todo mundo sabe de tudo. Com a facilidade das informações chegando na nossa mão, na palma da nossa mão, a gente sabe de tudo. No entanto, é tudo teoria. É tudo teoria. A prática exige compromisso. A prática exige esforço, exige empenho, exige tempo.
né? Mas a gente está mais preocupado em ensinar aquilo que a gente nem aprendeu. A gente tem a receita sempre para o problema do outro, né? Então é muito mais fácil a gente jogar, falar, não, faz isso aqui que vai dar certo. Aí eu volto para casa com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que eu nunca consegui lidar com elas. Talvez isso aqui, para mim, foi a questão que mais me pegou. Eu sempre costumo dizer isso. A ministra Célia, numa palestra, ela disse, sabe por que não é permitido a gente falar quando o outro está compartilhando? Aí eu falei, eu quero ouvir essa, né? Foi bem no comecinho, estava eu e minha esposa do lado, eu disse para ela assim, falei, meu Deus, o CR não faz o menor sentido para mim. Não faz o menor sentido. Está todo mundo falando dos seus problemas, precisando de um aconselhamento, eu não posso dizer nada? Eu falei assim, não, isso não faz sentido. Aí ela falou, olha, sabe por que a gente não fala? A gente não fala porque a gente sempre tem as respostas para o problema dos outros e a gente continua patinando no nosso. Eu falei, uau! Eu falei, caramba, cara. Eu falei, então é por isso. Ali fez sentido para mim, mas não foi fácil engolir. Fez sentido, mas não foi fácil engolir. Então, é exatamente o que acontece. A gente tem muita facilidade para arranjar soluções para os problemas alheios, mas os nossos a gente continua patinando e protelando, escondendo, jogando para debaixo do tapete. Depois eu mexo nisso, depois eu mexo naquilo, e vai entulhando, vai entulhando. Quando nos é intimado, né, quando chega a intimação, cara, tu resolve esse negócio aqui ou já era. Aí que você vai pegar as coisas para resolver, a quantidade de problema que você acumulou ali, você entra em parafuso. Problema não resolvido é problema acumulado. E quanto mais você acumular, mais vai ter problema lá na frente para resolver. Quando assumimos esse compromisso, somos reciclados, né? A nossa forma é reciclada. E a nossa forma ela é reajustada. Então, quando assumimos esse compromisso de mudança, para que esse ambiente já não faça mais parte da gente, né, para a gente, a nossa forma muda. Então, é como um quebra-cabeça, que você coloca as peças ali todas certinho, mas quando a gente assume esse compromisso, nós somos retirados daquele lugar, nós somos reciclados e ganhamos uma outra forma. Ali a gente já não cabe mais. Então, tentar encaixar uma peça que não faz parte de um quebra-cabeça num outro quebra-cabeça, a gente arruma um problema. Né? Ou a gente apara as bordas para que ele se encaixe, mas não vai fazer parte do desenho. Pode até encaixar, mas não vai fazer parte do desenho. Ou a gente tira ele dali e coloca num ambiente que lhe é devido. E é o que acontece com a gente. Muitas vezes a gente já encarou a questão, não, eu preciso mudar, é a minha responsabilidade, já entendi isso. Né? Então, eu vou mudar. Aí a gente começa a mudar, mudamos a mentalidade. Aí, só que quando chega no ponto da gente mudar de ambiente, mas será que é necessário? Poxa, aqui é melhor, aqui é tão tranquilo, né? Eu gosto do lugar onde eu estou, né? Me traz conforto. Tudo dentro de nós, no nosso processo de restauração, tudo dentro de nós vai berrar, implorar para que a gente se mantenha firme no mesmo lugar. Firme no mesmo lugar. Agora a gente assumiu um compromisso. Tem uma música do Grupo Logos que eu gosto, que ele diz o seguinte, olha, quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. É isso, né? Colocou a mão no arado, não volta mais não. Não volta mais não. Não olha para trás não, que ali não pertence mais a você. Eu costumo dizer que o passado ele é um ótimo professor, mas ele é um péssimo companheiro de jornada. Então, quer olhar para trás para servir de exemplo para você? Olhe. Mas não fique relembrando aquilo a cada decisão que você for tomar. Não fique relembrando, olhando para trás e se firmando naquilo, né, fazendo com que o seu coração adoeça, não permitindo você sair do seu lugar. Né? O passado não é para isso. É como dirigir um carro. Quantos aqui dirigem? Então, você tem duas opções. Né? Você tem um para-brisa enorme na frente ali, né, para olhar para frente, mas tem um espelhinho pequenininho que faz você olhar para trás. Né? Se você dirigir olhando pelo aquele espelhinho, o que vai acontecer? Você vai bater o carro. Né? Por quê? Porque a nossa função como motorista é olhar para frente. Só que é isso que acontece. O nosso passado é esse espelhinho. Aí a gente quer dirigir a nossa vida focando para frente, mas a gente olha para trás. Não tem como isso dar certo. Né? Então, até aqui, a gente mudou a nossa mentalidade, né? Mudamos o nosso ambiente,
qualquer outra coisa que nós precisamos mudar. E talvez aqui seja a questão mais difícil para a gente. Durante o nosso processo de restauração, nossas amizades precisam mudar. Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem pode ler para a gente? Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Benção. Quando não temos convicção de quem somos e de quem o Senhor é para nós, somos conduzidos como uma folha ao vento, sem sabermos para onde iremos. Assumimos a forma do grupo a que pertencemos e, sem percebermos, nos tornamos iguais. Nossa mentalidade muda, nossa visão sobre as coisas mudam, e o que era para fazermos, nem nos lembramos mais. É muito mais fácil sermos levados por qualquer tipo de vento quando nossa convicção é falha. Então, uma vez, eu era adolescente, fui fazer um trabalho missionário com uma equipe de americanos que vieram dos Estados Unidos para fazer um intercâmbio na igreja que eu frequento ali no Maracanã. E a gente foi fazer um trabalho numa escola, e eu lembro de um americano entrando dentro de uma sala de aula e falando, pregando Jesus, né? E daí ele sobe numa cadeira. Não, ele pediu para que um aluno subisse na cadeira, e ele fala para esse aluno: tenta me puxar para cima. E o aluno faz a maior força para tentar puxar ele para cima da cadeira e não consegue. Usou as duas mãos e não consegue. Aí ele falou: agora perceba uma coisa. Aí ele segurou a mão do aluno e só fez isso aqui. Aí o aluno veio para o chão. Aí ele disse o seguinte: é muito mais fácil a gente puxar alguém para baixo do que sermos puxados para cima. Então, se a nossa convicção é falha, se a convicção de quem a gente é, de quem o Senhor é para a gente, se ela é falha, tudo o que vão dizer para a gente vai servir. A nossa convicção precisa estar muito bem firmada. A gente precisa saber quem a gente é e quem o Senhor é para a gente. Não pode haver dúvida nisso. Nossa mentalidade é conduzida a partir dos relacionamentos. Por exemplo, quando estamos com raiva e procuramos alguém sábio para compartilhar do nosso problema, depois de uma boa conversa, recheada de conselhos, o que acontece? A nossa mentalidade a respeito daquele assunto muda, né? A gente tende a ficar mais calmo. Segunda-feira, eu compartilhei algo com o pastor Edinaldo, estava bem chateado, acho que o João também participou disso, bem chateado. Eu saí daqui, falei para a Daya, falei: cara, como é que pode, né, a gente sentar para conversar com alguém, traz a pessoa usando conselhos sábios, faz a gente trazer a lucidez, né, faz a gente voltar à nossa lucidez. Então é importante a gente sentar com pessoas sábias e que tenham bons conselhos para nos dar. Agora eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um problema com meu pai, eu vou procurar um cara que é um mau filho para me dar um conselho? É loucura, né? Mas acontece. Se eu tenho um problema com meu filho, eu vou procurar um cara que é um mau pai para me dar um conselho? Mas acontece. Às vezes a gente procura uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que não tem o menor comprometimento com a realidade, né, que não tem nada de bom de conselhos para nos dar, e a gente procura essa pessoa para abrir coração. Não é loucura? Não é uma loucura? Mas é o que acontece com a gente, muitas vezes. Sabe por quê? Porque, no final das contas, a gente acaba considerando mais importante abrir o coração do que quem está ouvindo, né? Eu só quero falar, né? Não estou preocupado com o que o outro vai dizer. Mas, no final das contas, aquilo que o outro está falando, também eu estou assimilando. Ainda que seja no meu inconsciente, mas está entrando aqui dentro. Em um momento ou outro, isso servirá para mim. Então, é importante a gente ter conselheiros que, de fato, saibam aquilo que estão vivendo, que estão dizendo. Por isso, a gente procura, para nos aconselhar, as pessoas que tiveram êxito naquela área que hoje a gente patina.
né? Então, são essas pessoas que vão nos aconselhar. O fato é que decidir não fazer parte mais do mesmo grupo, não agir mais da mesma forma, não mais ter os mesmos pensamentos é desafiador e requer coragem. Então, a pergunta: vocês são corajosos para tomar essa decisão? Se for necessário, sair do ambiente onde vocês estão, mudança de mentalidade, sair dos ambientes, mudar as amizades. Durante o nosso processo de restauração, nosso vocabulário precisa mudar. Quem abre para a gente lá em Tito 2,8? Me lembro que dentro desse meu processo de restauração, uma das decisões mais difíceis para mim e para minha esposa foi sairmos do lugar onde a gente estava. Então, isso mudou os nossos ambientes, mudou a nossa mentalidade primeiro, mudou os nossos ambientes, mudou as nossas amizades e, por fim, foi mudando também o nosso vocabulário, a forma como a gente estava falando. Por favor. Olha aí. Olha só. Nossa mente mudou, nossos ambientes mudaram, nossas amizades mudaram e, por fim, nosso vocabulário precisa mudar. Quando estamos doentes, não entendemos muito bem como as coisas funcionam. E, para nossa vergonha, palavras malditas com frequência saem dos nossos lábios. Hoje, somos parte de um corpo santo que exige santificação de todos nós. Sendo assim, nosso vocabulário precisa mudar. Devemos entregar ao Senhor todas as nossas palavras, sabendo que por meio dela seremos absolvidos ou condenados, como dizem as Escrituras. Abençoar os que nos abençoam, orar pelos que oram por nós, isso até mesmo os maus fazem. Por outro lado, precisamos abençoar os que nos perseguem e orar pelos que nos maldizem. Isso é uma decisão de um servo corajoso que entendeu o seu lugar e que hoje sabe que é um filho amado. Então, a gente não luta para diminuir o outro. Muito pelo contrário. Com o entendimento que hoje houve na nossa mente, a mudança de mentalidade, a gente entende que hoje nós somos um filho amado e que o outro também pode se tornar. Deus nos ama profundamente e incondicionalmente. E espera de nós, de fato, uma decisão corajosa. Para que, para o louvor da sua glória, a nossa mentalidade, os nossos ambientes, as nossas amizades, o nosso vocabulário mude. A gente não tem como expressar o amor do Senhor para uma outra pessoa se tudo que eu entendo é raiva e ira. A gente não tem como expressar para uma outra pessoa a graça do Senhor se tudo que eu compreendo é algo completamente avesso a isso. Que as nossas palavras revelem aquele que nos chamou para o louvor da sua glória. Amém?